É 1º de dezembro de 2006, às 8h10 da noite, quando uma chamada é conectada aos serviços de emergência. É uma mulher. A primeira coisa que ela diz é: meu marido foi esfaqueado. A operadora pergunta o que aconteceu. A mulher responde que um autor desconhecido entrou na casa. Atacou seu companheiro. Ela se escondeu. As crianças estão dormindo enquanto o homem está ferido. A operadora pergunta onde ela está. Se o autor ainda está lá. Se o homem está respirando. E se ela se atreve a se aproximar dele. A mulher responde que tem medo de que o autor ainda esteja dentro, e que não se atreve a ir até ele. O homem está deitado no quarto. Há muito sangue. Ela diz que não reconhece o autor. Era um homem completamente desconhecido. Ela não o viu claramente. Ela ouviu barulhos vindos do quarto, foi até lá, e viu o autor atacando o homem. A operadora a orienta para permanecer na linha para não se mover pela casa para manter as crianças por perto para aguardar a polícia e a ambulância. A mulher confirma. Ela diz que está com medo, que não se atreve a se mover. A polícia e a ambulância estão a caminho. A mulher diz que ouve barulhos na casa, e não tem certeza se alguém ainda está lá. A operadora diz que a ajuda está a caminho. E a chamada termina quando a polícia chega ao local. A mulher é Anneli Auer, nascida em 1975, portanto com 31 anos na época. Ela mora em uma casa isolada em Uuvilla. Uuvilla é um pequeno município no oeste da Finlândia, logo fora de Pori. Uma comunidade residencial tranquila, com prédios baixos, ruas calmas, e um ritmo onde normalmente nada acontece. Aqui, as pessoas reconhecem os carros dos vizinhos, sabem quem mora onde, e percebem imediatamente quando algo foge do normal. Este não é um lugar onde luzes azuis piscando fazem parte da vida cotidiana. Anneli mora lá com seu companheiro Jukka S. Lahti, que na época tinha 43 anos. O casal tem 3 filhos juntos, com 5, 3 e 2 anos de idade. A polícia é a primeira a chegar à residência em Uuvilla pouco depois da chamada de emergência. Eles entram na casa e seguem até o quarto. Lá, Jukka S. Lahti está deitado na cama. Ele tem extensos ferimentos cortantes no pescoço e há grandes quantidades de sangue dentro e ao redor da cama. A patrulha determina imediatamente que o homem não apresenta sinais de vida. Os ferimentos são avaliados como incompatíveis com a vida. Nenhuma medida de salvamento é iniciada. O pessoal da ambulância chega logo em seguida. Eles realizam uma verificação no local e confirmam a morte. Nenhum tratamento é administrado. Jukka Lahti é declarado morto na residência, e 3 crianças pequenas perderam seu pai. O exame forense se concentra no quarto, onde Jukka S. Lahti é encontrado morto na cama. Outras partes da casa não apresentam sinais de luta, desordem ou violência. Quando a polícia e o pessoal forense entram no quarto, Jukka Lahti está deitado de costas na cama. Ele tem extensos ferimentos cortantes no pescoço. Dentro e ao redor da cama, há grandes quantidades de sangue. O sangue é encontrado na roupa de cama, no colchão e nas proximidades diretas da cama. O sangue está concentrado na cama. Não há sinais documentados de luta no quarto. Nenhum móvel está virado. Nenhum objeto está quebrado ou destruído. Não há vestígios indicando que o corpo tenha sido arrastado ou movido após os ferimentos terem sido infligidos. A posição do corpo na cama indica que os ferimentos foram infligidos onde ele estava deitado. O padrão de sangue está limitado ao quarto. Não há vestígios documentados de sangue no corredor, na cozinha, na sala de estar, ou em outras partes da casa. Não há pegadas ensanguentadas documentadas por toda a casa. Não há suporte técnico indicando que o autor tenha se movimentado pela casa após o ataque. De acordo com a avaliação médico-legal, não há ferimentos defensivos claros em Jukka Lahti. Não há ferimentos documentados nas mãos ou antebraços indicando que ele tenha tentado se proteger. Não há sinais de luta. Nenhuma arma é encontrada na cena do crime. Nenhuma faca nem outro objeto cortante é apreendido. A arma do crime permanece desconhecida. A investigação forense não assegura vestígios inequívocos que possam ser ligados a um autor desconhecido. Nenhuma impressão digital que leve a uma pessoa externa é identificada. Nenhum vestígio de DNA de uma pessoa desconhecida leva a um autor identificado.
Não há achados técnicos que com certeza mostrem que uma pessoa estranha esteve presente na casa. Não há sinais documentados de arrombamento. Portas e janelas não mostram marcas evidentes de arrombamento. Nenhum vidro quebrado ou fechadura forçada é observado. Não há suporte técnico indicando que alguém tenha entrado na casa usando força. Fora do quarto, a casa parece normal e intacta. Não há sinais de luta, desordem ou violência documentados em outros cômodos. O quadro forense da cena do crime está, portanto, concentrado na cama do quarto. Juca Latti jaz em sua cama com ferimentos cortantes fatais no pescoço. Há sangue dentro e ao redor da cama. Não há sinais de luta, nenhum ferimento defensivo, nenhuma arma, nenhum vestígio técnico de um autor desconhecido, e nenhum sinal comprovado de arrombamento. Este é o quadro completo da cena forense do crime. O exame médico legal determina que Juca S. Latti morreu em decorrência de trauma por força cortante no pescoço. Os ferimentos estão localizados na região do pescoço e causaram sangramento extenso. A causa da morte é estabelecida como exsanguinação após violência no pescoço com um objeto cortante. Os ferimentos consistem em cortes profundos nos tecidos moles do pescoço. Tanto as estruturas superficiais quanto as mais profundas do pescoço estão danificadas. Os ferimentos afetaram vasos sanguíneos e as vias aéreas. A avaliação médico-legal é de que os ferimentos foram imediatamente fatais. Não há ferimentos documentados nas mãos ou antebraços que possam ser interpretados como ferimentos defensivos. Não há sinais de que Juca Latti tenha tentado se proteger ou repelir um ataque. Não há sinais de luta. Não há ferimentos por perfuração documentados em outras partes do corpo. Os ferimentos estão concentrados na região do pescoço. A posição e o caráter dos ferimentos são avaliados como consistentes com a violência tendo sido infligida enquanto Juca Latti estava na cama. Não há nada no padrão dos ferimentos que indique que ele tenha se movido qualquer distância significativa após os ferimentos terem sido infligidos. O exame médico legal não determina qual objeto específico foi utilizado. Os ferimentos são avaliados como tendo sido causados por um objeto cortante, mas não é possível determinar se foi uma faca ou outro instrumento de corte. A arma do crime permanece desconhecida. Não há sinais de luta prolongada ou de violência repetida em outras partes do corpo. Os ferimentos estão limitados à área do pescoço. A avaliação médico-legal é de que a morte ocorreu rapidamente como resultado do sangramento. Não há sinais de que Juca Latti tenha sobrevivido por qualquer período prolongado após os ferimentos terem sido infligidos. Anneli Auer é interrogada pela polícia pouco depois de Juca S. Latti ser confirmado como morto na residência. Ela afirma que estava dentro da casa quando ouviu sons vindos do quarto. Ela diz que caminhou em direção ao quarto e então viu um homem desconhecido dentro do cômodo. Ela afirma que o homem estava próximo à cama onde Juca Latti estava deitado. Ela relata que percebeu que o homem havia atacado Juca Latti. Ela diz que ficou assustada, pegou as crianças e se retirou. Ela afirma que não se atreveu a se aproximar de Juca Latti, e não se atreveu a intervir, porque tinha medo de que o autor ainda estivesse na casa. Ela afirma que o homem desconhecido então desapareceu. Ela diz que não o seguiu, e não viu para onde ele foi. Anneli Auer descreve o homem como completamente desconhecido para ela. Ela afirma que nunca o tinha visto antes. Ela não consegue identificá-lo, e não pode fornecer informações que levem a uma identificação. Ela afirma que não viu nenhuma arma na mão do homem. Ela não afirma que tenha visto uma faca ou qualquer outro objeto. Ela relata que então ligou para o número de emergência 112. A polícia inicia uma investigação de homicídio. A cena do crime é isolada, e um exame forense é realizado. A investigação prossegue inicialmente com base nas informações da chamada de emergência, e no primeiro interrogatório de Anneli Auer. A polícia observa desde cedo que Anneli Auer afirma que um homem desconhecido estava presente na residência, e atacou Juca Latti no quarto. A direção inicial da investigação passa, portanto, a ser um ataque por um autor desconhecido. Ao mesmo tempo, a polícia observa que não há sinais confirmados de arrombamento, não há vestígios técnicos de um autor desconhecido, não há ferimentos defensivos na vítima. A cena do crime está limitada à cama no quarto.
Essas circunstâncias são documentadas e tornam-se objeto de análise contínua. A polícia verifica portas e janelas em busca de sinais de arrombamento. Nenhuma marca clara de arrombamento é documentada. Vizinhos são questionados para determinar se alguém viu ou ouviu algo incomum. Nenhuma observação que leve à identificação de uma pessoa desconhecida surge nesta fase. A investigação também inclui o exame dos arredores imediatos. Nenhum depoimento de testemunha confirma inicialmente que uma pessoa desconhecida tenha se movimentado na área naquele momento. Em paralelo, interrogatórios adicionais são realizados com Anneli Auer para esclarecer suas declarações sobre o homem desconhecido. Ela mantém que viu um homem desconhecido no quarto e que não o reconheceu. A polícia documenta que a arma do crime está desaparecida, e que não há vestígios técnicos que levem imediatamente a um autor identificado. Nesta fase inicial, não há suspeito. A investigação prossegue de forma ampla e foca em esclarecer como alguém poderia ter entrado na residência, como o autor poderia ter deixado a cena, e se há testemunhas na área. A vítima, Juka Lati, também é investigada. Quem poderia ter tido um motivo para assassiná-lo? Se havia conflitos ou ameaças antes do ato. Nenhuma informação que sustente isso emerge. Nesta fase, não há relatos documentados de conflito no relacionamento entre Anneli Auer e Juka Lati. Não há relatos de discussões ou ameaças em proximidade temporal com o evento. A investigação, portanto, inicialmente continua com foco em um autor desconhecido. Durante os primeiros dias após a morte, a polícia continua a proceder com base na declaração de Anneli Auer sobre um autor desconhecido. Interrogatórios são realizados com vizinhos, parentes e pessoas próximas ao casal. A área é verificada. Nenhum depoimento de testemunha surge que sustente que uma pessoa desconhecida tenha se movimentado na área naquele momento. Ao mesmo tempo, o quadro técnico torna-se mais claro. O exame forense mostra que a cena do crime está concentrada na cama do quarto. Não há sinais de luta, nenhum ferimento defensivo, nenhum vestígio técnico de um autor desconhecido e nenhum sinal confirmado de arrombamento. A arma do crime está desaparecida. Essas circunstâncias começam a ser ponderadas em conjunto na investigação. A polícia observa que Anneli Auer declarou que não se atreveu a se aproximar de Juka Lati, que não viu nenhuma arma e que não seguiu o autor. Ao mesmo tempo, ela declarou na chamada de emergência que seu companheiro havia sido esfaqueado. Isso leva a perguntas mais aprofundadas durante os interrogatórios sobre como ela poderia ter chegado a essa conclusão. Durante o questionamento contínuo, ela é solicitada a descrever com mais detalhes o que viu no quarto, a distância em que estava e como percebeu a situação. Ela mantém que viu um homem desconhecido e que percebeu que ele atacou Juka Lati. Ao mesmo tempo, a polícia revisa o relacionamento entre Anneli Auer e Juka Lati. Eles verificam se há relatos de conflitos, ameaças ou problemas no relacionamento. Nesta fase, não há relatos documentados de discussões contínuas, ameaças ou violência no relacionamento. Apesar disso, a polícia começa a observar que ninguém pode confirmar que uma pessoa desconhecida tenha sido vista na área, nenhum vestígio técnico sustenta um autor externo, não há sinais de arrombame. NTO. A cena do crime é limitada e não mostra sinais de luta. Essas circunstâncias são documentadas e discutidas internamente na investigação. A investigação é, portanto, ampliada para incluir também pessoas próximas. Este é um passo rotineiro em investigações de homicídio quando faltam provas técnicas e não existem vestígios externos. Anneli Auer torna-se objeto de questionamentos contínuos e mais extensos. É nesta fase que a polícia começa a questionar se a informação sobre um autor desconhecido pode estar correta. Isso não ocorre por meio de uma decisão formal, mas através da investigação começando gradualmente a testar explicações alternativas. Nesta fase ainda não há acusação, nem suspeita formal, e nem privação de liberdade. Mas o foco da investigação muda. Após os primeiros dias, durante os quais a investigação se concentrou em um possível autor desconhecido, a polícia continua a interrogar Anneli Auer de forma mais aprofundada. Ao mesmo tempo, torna-se claro que a investigação técnica não sustenta um autor externo. Há falta de vestígios, depoimentos de testemunhas e sinais de arrombamento. Em conexão com os interrogatórios aprofundados, Anneli Auer é informada de que é suspeita de um crime. Ela é notificada da suspeita de homicídio. Seu papel muda de testemunha para suspeita. Depois disso,
Os interrogatórios passam a ser realizados com ela na condição de suspeita. Ela é informada de seus direitos. Os interrogatórios são documentados. Anneli Auer nega o crime. Ela mantém a versão de um autor desconhecido. Ela continua afirmando que viu um homem desconhecido no quarto e que ficou assustada, pegou as crianças e se retirou. Ela não afirma que ela própria estava junto à cama durante o ataque. Ela não afirma que possuía qualquer arma. Ela não afirma que tenha tocado Juca Latti após o ataque. A polícia faz perguntas sobre seus movimentos na casa, sobre o relacionamento com Juca Latti, sobre a vida cotidiana e sobre possíveis conflitos. Ela nega que houvesse conflitos de tal natureza que pudessem explicar a violência. Neste estágio, não há prova técnica ligando-a ao ato. Não há confissões. Não há depoimentos de testemunhas que apontem diretamente para ela. A notificação da suspeita baseia-se na ausência de vestígios de um autor desconhecido. Anneli estava presente na residência no momento do homicídio, e é a única adulta que se sabe com certeza ter estado lá. Suas declarações não foram corroboradas nem por testemunhas nem por provas técnicas. Depois que Anneli Auer é notificada da suspeita de homicídio, a polícia continua com interrogatórios aprofundados e medidas investigativas complementares. O quadro técnico não se altera. Nenhum novo vestígio de um autor desconhecido surge. Nenhuma testemunha se apresenta. Nenhuma nova descoberta é assegurada na cena do crime. Diante disso, o promotor decide que Anneli Auer deve ser detida. Ela é privada de liberdade e levada para novos interrogatórios sob suspeita de homicídio. A detenção é justificada com base nos fundamentos da suspeita. Ela teve oportunidade. E não há outros vestígios. Após a detenção, novos interrogatórios são realizados. Anneli Auer nega o crime. Ela mantém que um homem desconhecido esteve na residência e atacou Juca Latti. Ela continua afirmando que ficou assustada, pegou as crianças e se retirou. Ela não fornece informações que possam levar à identificação de qualquer autor. Ela não consegue dar uma descrição clara do autor além de que era um homem e que vestia roupas escuras. Ela nega consistentemente qualquer envolvimento. O promotor então solicita que Anneli Auer seja mantida em prisão preventiva sob fundada suspeita de homicídio. Uma audiência de custódia é realizada no Tribunal Distrital. O tribunal decide que ela deve permanecer presa preventivamente. A decisão de prisão preventiva baseia-se na gravidade da suspeita, no risco de destruição de provas e no risco de interferência na investigação. Anneli Auer é colocada sob custódia. Ela passa agora a estar privada de liberdade enquanto aguarda novas investigações. Depois que Anneli Auer é colocada em prisão preventiva e a investigação passa a se concentrar nela como suspeita, a promotoria começa a formular uma teoria do crime. Ela se baseia no quadro técnico, na avaliação médico-legal e na ausência de vestígios de um autor externo. O promotor argumenta que o ataque ocorreu no quarto na cama, enquanto Juca Latti estava deitado na cama. Os ferimentos no pescoço são avaliados como tendo sido infligidos enquanto ele estava em posição deitada. A ausência de ferimentos defensivos e de sinais de luta é usada para sustentar a visão de que o ataque ocorreu de forma súbita e rápida. Ataritos susprinta bata pata e sim, promotoria enfatiza que não há vestígios técnicos de um autor desconhecido, não há sinais de arrombamento. A cena do crime está limitada à cama. A arma do crime está desaparecida, e Anneli teve a oportunidade de cometer o ato. Com base nisso, o promotor argumenta que não há suporte para a alegação de que uma pessoa externa tenha entrado na residência e cometido o ato. O promotor questiona a versão de um autor desconhecido e argumenta que ela não é sustentada por provas técnicas nem por depoimentos de testemunhas. A promotoria sustenta que a história de um homem desconhecido não pode ser verificada. A teoria do crime baseia-se na suposição de que Anneli Auer estava presente na residência quando o ataque ocorreu, e que ela teve a oportunidade de infligir os ferimentos. O promotor argumenta que não há autor alternativo que possa ser ligado à cena do crime. A promotoria apresenta que nenhuma outra pessoa pode ser provada como tendo estado na casa, que ninguém viu uma pessoa desconhecida na área e que nenhuma prova técnica sustenta um autor externo. O quadro de motivação é inicialmente deixado em aberto. Nesta fase, o promotor não aponta nenhum motivo concreto, mas concentra-se na oportunidade e no quadro técnico.
A defesa contesta a teoria do crime da promotoria e sustenta que Anneli Auer não cometeu o ato. Eles enfatizam que não há prova direta ligando-o ao crime. A defesa aponta que não há prova técnica mostrando que Anneli Auer praticou a violência. Não há vestígios de sangue nela que a liguem ao ataque. Não há testemunhas nem outros vestígios que a conectem ao crime. A arma do crime não foi encontrada, e os ferimentos não foram vinculados a nenhum objeto encontrado na residência. Eles enfatizam que a teoria da promotoria baseia-se na ausência de alternativas, e não em provas positivas. A defesa ressalta que Anneli Auer declarou desde o início que um homem desconhecido esteve presente na residência. Eles apontam que essa informação foi dada diretamente na chamada de emergência e repetida nos interrogatórios. A defesa argumenta que isso sustenta a visão de que o relato não é uma construção posterior. Eles apontam que não é incomum que uma arma não seja encontrada em crimes violentos e que a ausência de vestígios por si só não prova que o autor fosse um parente próximo. A defesa questiona a interpretação de que a ausência de ferimentos defensivos deva ser tomada como prova de que a vítima não foi atacada por uma pessoa externa. Eles enfatizam que ataques podem ocorrer de forma súbita e inesperada, mesmo por indivíduos desconhecidos. Eles também apontam que Anneli Auer afirmou que estava com medo, e que se retirou com as crianças. A defesa argumenta que esse comportamento é compatível com ter testemunhado um crime violento e ter ficado assustada. A defesa enfatiza que a polícia não conseguiu demonstrar como um ato alegado teria ocorrido, de onde teria vindo uma arma, ou como Anneli Auer teria evitado ficar coberta de sangue. Eles também questionam o manejo dos vestígios na investigação, e argumentam que a ausência de vestígios externos não pode ser usada como prova de culpa. A defesa sustenta que a investigação não conseguiu excluir um autor externo, e que a teoria da promotoria, portanto, não atende ao requisito de prova além de qualquer dúvida razoável. Quando as acusações são apresentadas contra Anneli Auer, o julgamento tem início no Tribunal Distrital. A promotoria apresenta sua teoria do crime, que Juca Latti foi morto no quarto da residência, que nenhum autor externo pode ser comprovado, e que Anneli Auer teve a oportunidade de cometer o ato. O promotor passa pelas provas técnicas, pelos laudos médico-legais, e pela ausência de vestígios de um autor desconhecido. Eles apontam que não há sinais de arrombamento, que a cena do crime está limitada à cama, e que não há depoimentos de testemunhas que sustentem o relato de Anneli Auer sobre um homem desconhecido. Anneli Auer é ouvida em tribunal. Ela nega o crime. Ela mantém que viu um homem desconhecido no quarto, que ficou assustada, pegou as crianças e se retirou. Ela afirma que não interveio porque tinha medo de que o autor ainda estivesse presente. Ela não admite violência, nem manuseio de arma, nem motivo. Ela mantém sua versão. A defesa responde à linha da promotoria apontando a falta de prova direta. Eles destacam que não há achados técnicos ligando Anneli Auer ao ato, que nenhuma arma foi encontrada, e que nenhuma testemunha a viu cometer o crime. Eles enfatizam que a teoria da promotoria baseia-se na ausência de alternativas, e não em provas positivas. O tribunal é apresentado a pareceres técnicos, laudos médico-legais e registros de interrogatórios. Testemunhas são ouvidas. Nenhum novo achado técnico decisivo é apresentado durante o julgamento. A questão de um autor desconhecido é examinada. A promotoria argumenta que não há suporte para tal pessoa. A defesa argumenta que essa possibilidade não pode ser excluída. O tribunal deve decidir se o promotor provou além de qualquer dúvida razoável que Anneli Auer cometeu o ato. O Tribunal Distrital considera Anneli Auer culpada de homicídio. Ela é condenada à prisão perpétua. O tribunal fundamenta sua decisão nos seguintes pontos: que ela era a única adulta na residência, que nenhum autor externo pôde ser comprovado, que a cena do crime não mostra sinais de arrombamento e que sua versão sobre um autor desconhecido não foi considerada crível. Anneli Auer, juntamente com sua defesa, recorre da decisão. Quando o caso é levado ao Tribunal de Apelação, Anneli Auer já estava privada de liberdade havia mais de 3 anos. Ela foi presa e colocada em prisão preventiva pouco depois do homicídio, em dezembro de 2006. Desde então, permaneceu privada de liberdade durante toda a investigação pré-processual, o período da acusação, o julgamento no Tribunal Distrital, e agora, condenada à prisão perpétua por homicídio. Enquanto aguardava a análise do Tribunal de Apelação,
Quando ela é levada à audiência de apelação, ela não é, portanto, apenas uma suspeita. Ela é uma assassina condenada segundo o Tribunal Distrital. É nesse contexto que o Tribunal de Apelação reexamina o caso. O Tribunal de Apelação revisa todas as provas desde o início, a investigação técnica, os achados médico-legais, os interrogatórios e os argumentos das partes. Ao contrário do Tribunal Distrital, o Tribunal de Apelação realiza uma avaliação independente das provas. O Tribunal de Apelação conclui que não há prova direta ligando Anneli Auer ao ato. Não há achados técnicos mostrando que ela utilizou uma arma. Não há testemunhas que a tenham visto cometer o crime. A arma do crime nunca foi encontrada. O tribunal avalia que a teoria do crime da promotoria baseia-se em suposições e na ausência de alternativas, mas não em provas que atendam ao padrão de prova, além de qualquer dúvida razoável. O Tribunal de Apelação conclui que a culpa não foi provada. A sentença do Tribunal Distrital é anulada. Anneli Auer é absolvida. Após mais de 3 anos privada de liberdade, ela deixa a prisão como uma pessoa livre. Neste ponto, poderia-se pensar que a palavra final foi dita. Mas isso é apenas o começo de um circo jurídico sem precedentes na história jurídica finlandesa. Após a absolvição pelo Tribunal de Apelação em 2010, Anneli Auer está livre. A sentença foi anulada. As acusações foram rejeitadas. Ela é formalmente inocente. O caso é considerado encerrado. Mas a investigação não é interrompida. O homicídio de Jukka Lahti permanece sem solução. A polícia continua a trabalhar no caso. Novas revisões são realizadas. Informações antigas são analisadas novamente. Interrogatórios são conduzidos. Material previamente coletado é reexaminado. A investigação permanece aberta. Os anos passam. Então, vários anos após a absolvição, acontece algo que na prática não tem precedentes na história jurídica finlandesa. Anneli Auer é presa novamente. Ela é detida mais uma vez, suspeita do homicídio de Jukka Lahti. O mesmo ato do qual já havia sido absolvida. A decisão baseia-se na alegação da promotoria de que novas provas surgiram. Segundo o promotor, trata-se de informações que não foram plenamente examinadas anteriormente. Ela é levada para interrogatório. Ela nega o crime. Ela mantém sua versão anterior. Ela não admite nada. O promotor solicita que ela seja novamente colocada em prisão preventiva. O tribunal examina novamente a questão da detenção. Ela é novamente colocada em prisão preventiva. Isso ocorre apesar do fato de que ela havia sido anteriormente absolvida pelo Tribunal de Apelação. É agora que o caso entra em uma nova fase. Juridicamente, processualmente e na mídia. Prender uma pessoa novamente pelo mesmo crime após uma absolvição é extremamente raro. Na prática, isso exige que o promotor alegue que novas provas surgiram, que as novas provas sejam consideradas suficientemente relevantes para justificar uma nova análise, que o tribunal aceite que o caso seja retomado. Este é um limiar jurídico elevado. No caso de Auer, a promotoria considera que esse limiar foi atingido. Quando ela é presa novamente, ela já havia sido privada de liberdade por mais de 3 anos anteriormente, sido condenada à prisão perpétua, e depois absolvida, vivido vários anos como pessoa livre agora. Ela é novamente suspeita do mesmo homicídio. E o processo jurídico começa novamente. Quando o promotor, vários anos após a absolvição pelo Tribunal de Apelação, decide reabrir o caso contra Anneli Auer, isso é feito com referência ao surgimento de novas provas. São essas provas que, segundo a promotoria, não foram plenamente examinadas anteriormente, e agora justificam a reabertura do caso. As que tecuramuma. Novas provas consistem principalmente em novas declarações de peritos médico-legais, novas análises do padrão das lesões, novas avaliações da sequência dos acontecimentos no quarto. Isso não envolve novas testemunhas, confissões, novos achados técnicos na cena do crime ou correspondências de DNA com uma pessoa desconhecida. Em vez disso, envolve novas avaliações periciais de fatos já conhecidos. A promotoria encomenda a novos peritos médico-legais a revisão da localização das lesões, da direção dos ferimentos, de sua profundidade e do caráter geral do padrão de lesões. Com base nisso,
O promotor argumenta que as lesões não são compatíveis com um ataque rápido e descontrolado, mas indicam uma abordagem mais controlada. A promotoria argumenta que isso reforça a teoria de que o autor tinha proximidade e oportunidade para agir sem resistência. As novas provas também incluem análises de quanto tempo o ataque provavelmente durou, quão rapidamente a morte pode ter ocorrido, e se a vítima teve capacidade de reagir. A promotoria argumenta que isso fala contra um ataque surpresa por um autor desconhecido, e em vez disso fortalece a teoria de que o autor tinha controle sobre a situação. A promotoria também se refere a análises do comportamento de Anneli Auer, o que ela declarou nos interrogatórios, como descreveu o evento, e o que fez depois. Isso é usado para questionar o relato de um autor desconhecido. No entanto, trata-se de material interpretativo, não de prova técnica. Toda a prova técnica é a mesma dos processos anteriores. Não há novos achados nem vestígios. O que é novo reside em como o material é interpretado, não na descoberta de novas provas físicas. A promotoria argumenta que as novas opiniões periciais alteram o quadro geral, que o padrão de lesões pode ser interpretado de forma a fortalecer a teoria do crime, e que a absolvição anterior já não é sustentável à luz dessas avaliações. Isso é usado como base para novamente notificar Anneli Auer da suspeita, detê-la, solicitar sua prisão preventiva e apresentar acusações mais uma vez. O promotor também levanta o comportamento de Anneli Auer antes e depois do incidente, suas declarações nos interrogatórios, seus movimentos na casa e sua forma de descrever os acontecimentos. Isso é usado para contestar o relato de um autor desconhecido. A defesa contesta as acusações. Eles enfatizam que nenhuma nova prova técnica da cena do crime RGU. Nenhuma nova arma foi encontrada. Nenhum novo vestígio de sangue foi assegurado. Nenhuma nova testemunha se apresentou. Não há confissão. A defesa ressalta que as novas provas da promotoria consistem em interpretações de fatos já conhecidos e não em fatos novos. Eles questionam a confiabilidade das novas opiniões periciais e argumentam que a medicina forense não pode fornecer respostas definitivas sobre quem empunhou a arma. A defesa enfatiza que Anneli Auer foi absolvida pelo Tribunal de Apelação após uma avaliação completa das provas, e que a promotoria agora tenta chegar a uma conclusão diferente com base no mesmo material subjacente. Anneli Auer é ouvida em tribunal. Ela nega o crime. Ela mantém sua versão anterior. Ela não admite violência, nem posse de arma, nem motivo. O tribunal ouve peritos, especialistas e as partes. As novas opiniões médico-legais são discutidas em detalhe. A defesa faz perguntas sobre metodologia, interpretação e incertezas. O tribunal deve decidir se as novas provas são suficientemente fortes para afastar a absolvição anterior do Tribunal de Apelação. O tribunal conclui que a promotoria não cumpriu o ônus da prova além de qualquer dúvida razoável. O tribunal observa que as novas provas consistem em avaliações periciais, e não em novos achados factuais. Não há prova direta ligando Anneli Auer ao ato. Não há vestígios técnicos, nem arma, nem testemunhas, nem confissão. O padrão de lesões não pode ser ligado a ela com certeza. As acusações são rejeitadas. Anneli Auer é novamente absolvida no segundo julgamento no Tribunal Distrital. Após Anneli Auer ser absolvida do homicídio no segundo julgamento, a investigação do homicídio é encerrada. Ela é, legalmente, inocente do homicídio. A absolvição permanece válida. O homicídio de Ju Calati permanece sem solução. Mas o processo legal não termina aí. Em vez disso, a promotoria apresenta acusações contra Anneli Auer por fornecimento de informações falsas e por difamação. As acusações dizem respeito às suas declarações sobre um autor desconhecido. O promotor argumenta que Anneli Auer, por meio de suas declarações ao número de emergência 112 e nos interrogatórios policiais, forneceu informações incorretas ao afirmar que um homem desconhecido cometeu o crime. Segundo a promotoria, essas declarações enganaram a polícia e obstruíram a investigação. O promotor também argumenta que suas declarações apontaram para uma pessoa próxima a ela como possível autor, o que levou à suspeita contra essa pessoa, e portanto constituiu difamação. Nesse processo, o homicídio em si não é examinado novamente. Não se trata de quem matou Ju Calati. Trata-se de saber se Anneli Auer forneceu informações falsas,
se essas declarações eram capazes de enganar as autoridades, e se ela, por meio de suas declarações, difamou uma pessoa identificada. A promotoria sustenta que não há suporte para a presença de um autor desconhecido na cena, e que Anneli Auer, portanto, deve ter fornecido conscientemente informações falsas. A defesa contesta as acusações. Eles enfatizam que Anneli Auer manteve consistentemente a mesma versão, que não alterou seu relato, e que nunca admitiu que suas declarações fossem falsas. Eles argumentam que não se pode provar que ela forneceu conscientemente informações falsas. A defesa destaca que ela foi absolvida do homicídio e que a possibilidade de um autor externo não foi legalmente excluída. Eles argumentam que não se pode condenar alguém por fornecer informações falsas quando não foi provado que a informação era falsa. O tribunal conclui que Anneli Auer forneceu informações incorretas às autoridades, e que essas declarações eram capazes de enganar a investigação. Ela é condenada por fornecimento de informações falsas. Ela também é condenada por difamação de uma pessoa que foi apontada em suas declarações. A pena é uma pena suspensa, e uma multa. Isso significa: Anneli Auer é absolvida do homicídio, mas condenada por fornecimento de informações falsas e difamação. Ela não é condenada por matar Juca Latti, mas por suas ações em conexão com a investigação. Trata-se de uma situação juridicamente complexa, mas juridicamente clara. Ela não é condenada por homicídio, mas condenada por fornecimento de informações falsas. O homicídio de Juca S. Latti permanece sem solução. A polícia não tem pistas, e o caso é frio. 3 crianças pequenas perderam o pai e tiveram suas vidas destruídas. Juca tinha 43 anos quando foi brutalmente assassinado em sua própria cama. Ao mesmo tempo, novas investigações são iniciadas contra Anneli. Desta vez relativas a abuso sexual de seus filhos. Em 2013, Anneli é acusada de crimes sexuais agravados contra seus 3 filhos. O caso é julgado no Tribunal Distrital em 2014. Anneli Auer é condenada a 6 anos de prisão. Udoen. Ela recorre ao Tribunal de Apelação. Em 2016, o Tribunal de Apelação examina o caso. São identificadas falhas nas entrevistas com as crianças. O filho mais velho de Anneli negou consistentemente que as acusações fossem verdadeiras. Anneli Auer é totalmente absolvida. Nesse momento, ela havia passado 18 meses injustamente condenada por abuso sexual contra seus próprios filhos. As crianças mais tarde contam à mídia finlandesa como foram pressionadas durante os interrogatórios, tanto em conexão com a investigação do homicídio quanto com as acusações de abuso sexual. Crianças que, de diferentes maneiras, perderam ambos os pais. O homicídio de Juca Latti permanece sem solução. A polícia não tem nenhum vestígio do assassino. O caso está encerrado sem solução.